mini conto intitulado As Balas, por Caroline Sarraf. Ramos tinha lágrimas como sua companhia. Não sabia por que chorava tanto. Pensava estar com depressão. Tinha feito algumas coisas erradas, segundo sua própria concepção de mundo, e achava estar cansado demais para dar um último respiro que fosse. Estava cansado de ter que viver, se culpava, sabia que tinha errado, mas o que poderia fazer? Ainda que estivesse arrependido, nunca mais poderia apagar o que havia feito. Sentia-se manchado, culpado. Uma voz dentro dele dizia: Eu te declaro culpado. Sua vida estava de pernas para o ar. Já não somava mais nada, só subtraía. Eu deveria fazer uma prece? Pensou. Mas não podia, porque não sabia falar com alguém a quem não via. Bem-vindo ao último show! Vista as suas melhores roupas! Essa frase sempre lhe saltava aos olhos no outdoor, especialmente quando estava indo para casa. Então pegava-se pensando, divagando: se ao menos eu tivesse as melhores roupas. Queria muito poder ir a este último show. Fazer uma última turnê com um pouco de glamour e depois disso, morrer. Mas minhas roupas são sujas, estou manchado de sangue, visto trapos. Trapos? Pois rasguei essas roupas no ato que cometi. Eu parecia estar tão bem. Eu tentava pagar o preço para entrar no céu de que tanto falam, mas não consigo acreditar que exista um céu, especialmente para mim, um culpado. Você realmente não está bem. Soprou uma voz suave dentro dele. Que pensamento era este? Perguntou-se. Pensou que era excesso de culpa? Não deu ouvidos àquela voz, mas ela insistiu brandamente. Por que você está sempre correndo, fugindo das balas? Deixe que elas te acertem. As balas de prata foram feitas para você. Ramos não sabia mais do que fugir. Dia e noite a mesma tortura. Andar com roupas ensanguentadas sem que ninguém as visse era um pesadelo sem fim. Mas uma canção anunciando o fim dos tempos ecoava dentro dele mesmo. Em algum dia esse encontro haveria de acontecer. O encontro dele com ele mesmo. Ele pensava que seria terrível ver sua face em um espelho. Preferia quebrar aquele espelho. Era o que fazia. Ou fugia ou quebrava o espelho. E aí então se via. Tenho que dar o fora daqui. Às vezes é o que pensamos quando não conseguimos lidar com as situações difíceis. Não era diferente com Ramos. Você deve estar se perguntando o que ele teria feito, mas isso realmente não importa. Alguém muito importante para ele, a quem ele amava, mas havia machucado muito, dissera-lhe que o fim está perto. E ainda prosseguiu com uma pergunta: Vamos embora daqui, Ramos? Então, ele pensou: se o fim está perto, vou ficar, porque eu quero morrer. Apesar de desejar a morte, ele amava a pessoa que havia lhe dito essas palavras, tão parecidas com as que ele ouvia no seu interior. Ei, cara, pare de chorar. Cruze o caminho. A atmosfera vai melhorar. Seguia e, de repente, em certos momentos do seu dia, ouvia: As balas, Ramos, as balas. Deixe que elas te acertem. Será que Ramos estava sendo direcionado ao suicídio? Aquela pessoa a quem ele muito amava dissera-lhe: É hora de parar o choro. Você precisa ir embora daqui. Nós precisamos ir embora. Ramos pensava em como poderia ir, se havia construído tudo com tanto suor, amor e vontade. Ele, e somente ele, havia feito a maior parte.
E estava tudo tão bonito, era tudo tão perfeito. Ele desejou tanto por tudo aquilo, mas depois de tudo, ele havia estragado tudo. E era tudo tão lindo. Mas aquela pessoa a quem ele machucou dizia-lhe sem que ele pudesse entender, pois parecia que ela sabia do que se tratava, porém nada sabia ao certo. Chegado o dia, aquele amigo carregava em suas mãos as balas de prata. Estavam dentro de um livro de capa desinteressante e que Ramos desconhecia. As balas foram entregues a ele. Somente elas poderiam acabar com suas lágrimas. Seria o seu fim? Tome as balas. O amigo entregou-lhe e saiu. Era chegado o tempo das balas de prata. As balas de prata eram a palavra, a única verdade sobre ele mesmo que poderia libertá-lo. A palavra da vida e não da morte, como pensara. Ele precisava saber o quanto era especial para o seu Criador. Se a palavra era de prata, o silêncio era de ouro. Assim que abriu o livro, até então para ele desconhecido, sentiu o disparo. As balas atravessaram o peito. Pôde sentir o silêncio da paz em seu espírito, e isso foi o que lhe trouxe vida. Você chegou, Ramos, agora viva! Bem-vindo ao novo nascimento. Quanto sofrimento permitimos a nós mesmos ao ignorarmos o livro sagrado, que ainda é desconhecido por muitos que se intitulam cristãos. No Evangelho de João podemos ver a exclamação: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em 1 João, capítulo 1, verso 9, nos diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa quais foram os nossos erros, nem a quantidade que os cometemos. Quando o sentimento de culpa aparece, não apareceu em vão. Se você tem se sentido culpado por algo e ainda não entregou o controle total de sua vida a Cristo, alegre-se, pois trago uma boa notícia para você. Como em Ramos uma voz soprava dentro de si, assim é com você, e essa voz chama-se Espírito Santo. Ele tem o papel de nos convencer do pecado e nos levar a confessá-los, desejando assim uma real mudança de conduta. Agora, caso você já tenha confessado a Jesus como seu Senhor e Salvador, e depois de assumir um compromisso com Ele, procurar viver no centro da vontade dEle, e ainda assim se sente indigno de perdão por conta dos erros do seu passado, a notícia que tenho para você pode ser não boa, mas maravilhosa. É apenas o diabo te acusando. Ele é perdedor e acusa as pessoas porque não suporta nos ver de cabeça erguida e em paz. Calma, calma. Preciso esclarecer o porquê que essa notícia é maravilhosa. Por mais que tenhamos falhado antes de aceitar a Cristo como nosso guia, rei e controlador, o livro Bíblia Sagrada nos garante que no momento em que confessamos com temor nossos pecados a Deus, Ele na mesma hora nos perdoa de tudo o que fizemos de ruim. Nada fica fora desse tudo. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Em Jesus temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ramos temia o espelho, preferia quebrá-lo para não ver a sujeira dos seus erros. Mas, assim que abriu o livro, foi confrontado pela palavra da verdade. Dói no começo, mas a consequência é a paz. Você, o que vê no espelho? Sua imagem está embaçada, deformada,
Ou já entendeu que Cristo limpou sua reputação para você poder refletir honroso e vitorioso diante de Deus Pai? O rei Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, e sabe por quem? Pelo próprio Deus. Davi também pecou, foi homicida, matando um homem intencionalmente. Cometeu outros erros também, mas o arrependimento verdadeiro e a confissão fez com que o Senhor o reconhecesse com tal declaração: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Então, quando ouvir o sussurro daquela voz de acusação no seu coração, abra sua boca e declare em alta voz: por minha confissão e arrependimento eu fui perdoado e não tenho motivos para duvidar do perdão de Deus, porque Ele é imutável e fiel à sua própria palavra. Você pode orar comigo? Senhor, perdoa as minhas fraquezas, mas abra os meus olhos para eu poder ver a realidade de quem eu sou. A realidade de quem eu sou diante do teu perdão, diante da tua misericórdia. Que eu consiga me olhar no espelho, sabendo que eu fui lavado, purificado e justificado pelo sangue de Cristo, porque Ele me resgatou desse mundo que anda em trevas. E eu não quero estar andando envergonhado diante de Ti, mas que as minhas atitudes possam estar revelando a Tua graça, que ela possa estar brilhando no meio dessa geração incrédula. Aumenta a minha fé, seja comigo por onde quer que eu vá, eu te peço em nome de Cristo Jesus. Faça-me nova criatura todos os dias, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.